A paz de Deus para todos vocês, meus queridos irmãos que estão agora nesse momento pronto para ouvir a mensagem de Deus, sabendo que o nosso querido Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso libertador. Ele nos livrou com certeza dos domínios das trevas, da escravidão, do pecado. É o que nós vamos aprender hoje por esse texto sagrado, onde o livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 2, mostra uma visão sobre escravatura. E a gente vai aprender muito a respeito disso, porque o poder de Deus é grande nas Escrituras Sagradas. A Bíblia em si mesmo, ela traz grandes revelações e é o que nós vamos aprender nesse momento. O texto que nos mostra aqui, de acordo com Êxodo 21, versículo 2, a palavra de Deus nos mostra aqui na lei mosaica, amenizado no sofrimento do escravo, ao regulamentar da libertação ao mesmo no 7º ano. Observamos que o regime da escravidão foi uma das grandes consequências do pecado. O ato de um ser humano explorar e escravizar o seu semelhante. Sempre foi das grandes mazelas da sociedade. Jesus Cristo é o libertador dos oprimidos. O libertador é aquele que liberta, que dá liberdade, que torna homem livre. Deus, repetidas vezes, é celebrado como libertador do seu povo. No dia 13 de maio de cada ano é celebrado no Brasil o Dia da Libertação dos Escravos. A Lei Aurélia foi assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Entretanto, nós celebramos também a nossa libertação da escravidão de Satanás, a qual foi proclamada por Cristo na cruz do Calvário. Cristo nos libertou do império das potestades das trevas e nos transportou para o seu reino, do seu Filho amado, do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E para a gente poder comentar sobre Êxodo capítulo 21, versículo 2, vemos que o escravo hebreu alcançaria a sua liberdade no 7º ano, o famoso ano da remissão, depois de 6 anos de servir. E então, nós vamos aprender o regime da escravidão nas Escrituras e a libertação econômica. Moisés ainda diz que se um dono do escravo ferisse com violência, fazendo cair os dentes no seu escravo, o escravo alcançaria a liberdade por causa dos seus dentes arrancados. Nas demais sociedades pagãs, o escravo era um simples objeto econômico para o seu senhor. Porém, na sociedade israelita, regida pela lei mosaica, a vida humana não tem preço. O homem não é um objeto de economia. A palavra de Deus nos mostra que Deus cobrava de Israel um tratamento mais humano para com as pessoas pobres ao trazer a memória do povo eleito que ele também havia sido escravo. Mas lembrai-vos que foste servo na terra do Egito, e de que Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. O Senhor é libertador dos escravos. Nunca aceitou escravidão e opressão das pessoas. E você observando a visão de Cristo como libertador, Deus sempre está em momentos dando livramento, e eu creio que nesse momento Deus sempre está fazendo o seu serviço, porque Deus ele veio justamente para amar o mundo e se entregar pelo mundo e salvar o mundo. Observamos que tanto na Escritura Sagrada do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, Deus sempre ele resgata um povo que ele ama. Observamos no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 15, lá está escrito que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou o que? Um libertador, Eude, filho de Gerá, o benjamita, homem canhoto. Você também observa no livro também de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2,
Deus também disse também para Davi: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Observamos que no livro de Salmo 40, versos 17, o salmista diz: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. E não te detenha, ó Deus meu. E hoje nós observamos que as pessoas se levantam contra esse Jesus, o libertador. Jesus, ele veio para dar liberdade. E hoje as pessoas desrespeitam, lançam palavras de blasfêmia contra o Criador. E nós observamos que Deus, ele não veio destruir as almas. Ele veio salvar as almas. Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Como João capítulo 3,16 mostra isso. E Deus até hoje, ele está dando ordem para a igreja, para poder a igreja desenvolver um plano de libertação. E Lucas descreve isso no capítulo 4, versículo 18. Jesus se levantou como libertador dos escravos, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, e pregoar liberdades aos cativos, e dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E por que nós devemos se confrontar com alguém que veio nos libertar de algo que nos oprime? Deus, ele veio nos libertar de algo que realmente tem nos oprimido. Pessoas que estão vivendo no alcoolismo, pessoas que estão vivendo no mundo das drogas, pessoas que estão vivendo, com certeza, uma vida de pecado. E é por isso que o próprio Jesus, ele traz para nós a sua palavra, ele revela para nós o seu segredo, e a visão de Deus é que sempre ele vai dar liberdades àqueles que precisam. E ele quer nos libertar de todas as nossas imundícies e pecados. Livro de Romanos, capítulo 6, 18, é dito: e libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Livro também de Romanos 6, 22, Paulo ainda diz: mas agora, libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse Deus é tão misericordioso e amoroso e bondoso que ele nos propõe a vida eterna. A visão de Deus é nos transformar e levar para onde ele está, para que a gente possa morar juntamente com ele. E eu creio que Deus, ele vai fazer muita coisa ainda este ano e o próximo ano que vem, e até a consumação do século. Deus sempre está libertando. Os planos de Deus jamais vão ser frustrados. Esse Deus todo-poderoso, ele sempre nos desvia do pecado, sempre ele nos afasta das coisas ruins, das maldições que estão pela aí fora. Observamos que a palavra de Deus nos mostra no livro de Isaías, ele revela isso, um trecho da palavra, que em Sião verá o libertador e desviará Jacó da sua impiedade, do seu pecado. Está escrito também: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasiões à carne, mas servir ao Senhor com amor e